Olá, boa tarde. Meu nome é Mariana Cortez, eu sou coordenadora do projeto Vivendo Livros Latino-Americanos na Tríplice Fronteira. Esse projeto acontece na Universidade Federal da Integração Latino-Americana, UNILA, em Foz do Iguaçu, e a gente atua em escolas no Paraguai e na Argentina, inicialmente organizando as bibliotecas das escolas e posteriormente trabalhando com mediação cultural com as crianças. Eu estou gravando esse vídeo para aproveitar o momento da quarentena. Esse vídeo não é necessariamente para as crianças, mas pode ser também. Mas sim, eu estou direcionando esse vídeo para os mediadores de leitura. Então, eu vou contar uma história e, posteriormente, eu vou dar algumas dicas de como é que você pode, pais, tios, avós, irmão mais velho, contar essas histórias para as crianças e depois brincar com elas, conversar com elas sobre as histórias. Eu fiz uma seleção de livros, esses livros podem ser encontrados também na internet, então não necessariamente você precisa ter o livro na sua casa. A ideia é contar em português e espanhol, já que a gente está na Tríplice Fronteira. Então, é uma forma também de aproximar os brasileiros do espanhol e as crianças dos países hispanos do português. É claro que a nossa equipe é uma equipe de falantes de português, então sempre que a gente contar em espanhol vai ser com sotaque. Eu vou começar por um livro que se chama Vizinho e Vizinha, do Roger Mello, da Mariana Massarani e da Graça Lima. Cada um destes autores teve uma participação especial no livro, e o Roger Mello é quem escreve o texto, mas os outros desenham o texto. Então, é um livro que a gente chama de livro-álbum, em que a palavra e a imagem juntos trazem a história, a narrativa. Então, vamos lá. Vizinho e Vizinha, de Roger Mello. Passa pela Rua do Desassossego, número 38, nem percebe, mas... O vizinho do 101 toma café enquanto observa gravuras de bichos. A vizinha do 102 já voltou da maratona. O vizinho coleciona discos da velha guarda. A vizinha guarda coisas velhas que depois não encontra. Ele já viajou o mundo inteiro. Ela tem uma estante de livros do tamanho do mundo. Ele molha as plantas no parapeito, vestido com um escafandro, e quando lê quadrinhos, sempre perde a noção das horas. Ela ainda vai aprender a tocar clarineta, e seu relógio não funciona há muito tempo. 4h40, ele sai com o canário para um passeio. 4:50, ela finalmente leva o relógio para o concerto. Só se encontram a esta hora. No corredor, boa tarde, como tem passado, como está o tempo? E é só. Vinte para 6, ele volta para casa, construindo uma cidade de papel. 6 e pouquinho, ela trouxe o manual do químico moderno, o conserto do relógio. Paciência, ficou para amanhã. Ele inventou uma máquina de fazer chover e a vizinha não sabe.
Ela alimenta um rinoceronte debaixo da pia e o vizinho nem desconfia. Ele tem uma sobrinha quase da idade do neto dela. Ela tem um neto 2 dedos menor do que a sobrinha dele. Outro dia, a sobrinha do vizinho fez uma visita. Justo no dia que o neto veio passar o dia com a vizinha. Quatro e 40, o vizinho saiu com o canário. A sobrinha espreita. 20 para 5, a vizinha levou o relógio ao concerto. O neto observa. O que será que aconteceu? As portas abertas e o convite irresistível. Café com quadrinhos, regador, todos os livros do mundo, manual do químico moderno, monte de coisas velhas, plantas, bichos, clarineta, discos. Discos da velha guarda, roupa de maratona, máquina de fazer chover, rinoceronte, todas as fotos do mundo inteiro, gravuras, 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 escafandro, cidade de papel. Depois, a sobrinha e o neto foram embora. O silêncio ensaiou meia dúzia de passos de dança. Enquanto toma café, o vizinho imagina as coisas que existem do outro lado. Qualquer dia desses, ele convida a vizinha para entrar. Se ele convidar, ela aceita. Muito bem. Quem tem um avô e uma avó assim? Quem tem um tio que vai visitar? Com essas perguntas, a gente pode conversar com as crianças. A partir também da pergunta: você tem um rinoceronte embaixo da pia? Qual é a sua máquina de chover? Essas são as perguntas do livro e que podem ser bastante exploradas. E uma dica que hoje, que a gente está na quarentena, a gente pode pensar vamos esconder os bichos dentro da nossa casa? Então, a gente poderia estender um papel branco na casa, ou colorido, e desenhar nele bichos. E daí a gente esconderia com as crianças e perguntaria, como numa brincadeira de esconde-esconde, onde está o seu bicho? Como é que ele é? Que bicho é esse? E aí a gente ia explorando essas questões. Também poderia, junto com as crianças, pensar, como que será que é uma máquina de fazer chover? O que será que é fazer chover? Será que a gente conseguiria isso? Como é que forma a chuva? E aí a gente conversaria com as crianças, então, às vezes recorrendo até à internet para ver o que é a chuva, o que não é, por que às vezes chove mais, por que às vezes chove menos. E a partir dessa brincadeira sobre a chuva, sobre os rinocerontes embaixo da pia, a gente começaria a nossa conversa literária. Espero que vocês tenham aproveitado a leitura do Vizinho e Vizinha, do Roger Mello, e assim a gente vai seguir colocando os livros aqui para vocês. Até mais e um beijo.